Vejamos agora algumas questões do Enem sobre o realismo e o naturalismo. Trago aqui uma questão de 2001. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Vejamos o que diz o enunciado. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romance está transcrita na alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. E o indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação. Então, qual é o trecho que vai demonstrar a crítica do narrador a um determinado período, no caso o romantismo? É a letra, podemos ir à resposta? A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Então aqui, neste trecho, há uma crítica ao romantismo, dizendo que a idealização não deixa com que sejam percebidos os pequenos defeitos, como sardas e espinhas. Então, essa alternativa é a que melhor se encaixa. As demais são apenas partes da descrição da personagem Virgília, em que o Brás Cubas realiza ao conhecê-la. Muito bem, vamos então à questão de 2017 do Enem. Temos aqui um outro trecho do Machado de Assis, mas de outra obra, A Causa Secreta. Vejamos o que o texto traz. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estancou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediavelmente desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquila essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Vejamos o que pede o enunciado diante deste trecho. No fragmento, o narrador adota um comportamento de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do ou da A. Indignação face à suspeita do adultério da esposa. B. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. D. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. E superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. E aí, diante desse texto, qual alternativa pode ser possível? Vejamos que tratamos de uma obra realista e, pelo relato, pelo trecho ali posto, nós temos um velório. Nesse velório, o amante chega para dar um beijo de despedida na amada e na porta nós temos o marido da amada, que observa toda aquela cena. E ao ver que o amante estava aos prantos, qual é a postura dele? Ele interrompe, ele observa, e como a gente percebe, ele só observa. E podemos observar que há um gostinho, mesmo que amargo, em observar o sofrimento
do amante de sua esposa. Então, a alternativa só pode ser a letra D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Ali a gente pode perceber no final do texto o seguinte: Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ele então sente prazer em ver o amante de sua esposa aos prantos. As demais alternativas não condizem com o que o enunciado pede, justamente porque se trata de uma obra realista, e isso é preciso levar em consideração, e o enunciado vai dizer que, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. Então, o narrador está, junto com Fortunato, observando a cena. O que vai marcar este procedimento narrativo é que o narrador, ao mostrar o sentimento do Fortunato, ele coloca junto com o personagem o prazer em relação ao sofrimento alheio, porque ao observar provavelmente o olhar, o gesto do Fortunato, ao saber psicologicamente o que o personagem estava pensando, o narrador então demonstra a felicidade, a alegria, mesmo que amarga, diante de uma cena como essa. As demais alternativas não vão demonstrar isso. Por exemplo, a letra A diz que este procedimento se dá pela indignação face à suspeita do adultério. O Fortunato ele pode até ter ficado, num primeiro momento, surpreso, indignado, mas o foco da história, do trecho, não é esse. A B diz que há tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Pode até haver uma tristeza entre ambos, mas também não é o foco do que está sendo narrado aqui. Mais do que triste, o Fortunato saboreia aquele momento. Então não demonstra que ele estava necessariamente triste ali diante da cena que ele estava contemplando. A letra C diz que há então um espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. O Fortunato, ele ao ver a cena, ele para e só fica observando, ele não fica necessariamente espantado. Se ali houve um espanto, podem ter certeza que a vingança de ver o amante chorando foi maior do que ele, do que o espanto. A letra E diz que há então a superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Não. Ali houve o ciúme, mas também houve o prazer de ver o sofrimento do amante diante da defunta. Muito bem, vamos para a próxima questão. É uma questão de 2015 e nós temos um trecho do Ateneu do Raul Pompeio. É um trecho longo, mas é importante que vocês façam a leitura justamente para conhecer algumas peculiaridades do Ateneu que eu falei no comecinho da aula e que aqui serão mais pontualmente demonstradas. Vamos ao texto. Um dia meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que, de tempos a tempos, reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com um ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se no pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca
para o pão do espírito. Vejamos o que pede o enunciado diante deste texto. Ao descrever o Ateneu, as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela A. Ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais. B. Interferência afetiva das famílias determinantes no processo educacional. C. Produção pioneira de material didático responsável pela facilitação do ensino. D. Ampliação do acesso à educação com a negociação dos custos escolares. E E. Cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social. Bom, pelo que eu comentei lá no começo da aula sobre a realidade do colégio vivenciada pelo Sérgio e também pela figura do diretor, que é comparado a um pavão, e juntamente a esse texto, nós podemos perceber que o Ateneu fazia uma propaganda excessiva de algo que ele não oferecia. E essa propaganda, ela tem uma relação muito grande com o quê? Podemos ir à resposta? É a letra A. Com uma ideologia mercantil de educação, que vai ser repercutida nas vaidades pessoais. Ali, a figura do Aristarco vendia toda uma educação imperiosa, de acordo inclusive com o título que ele sustentava. Os professores ficavam no anonimato, porque quem aparecia era a figura do Aristarco, que inclusive nomeava os materiais didáticos ali. As demais alternativas, de acordo com o enunciado, não vão corresponder a uma resposta correta, porque, segundo o que a questão pede, nós temos um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado justamente por essa ideologia mercantil. Não há interferência afetiva das famílias, determinante no processo educacional, pelo contrário, elas aceitavam e pagavam, então não tinha uma troca, uma discussão. Ainda a outra alternativa, como a C, por exemplo, vai dizer que a produção pioneira do material didático era responsável por facilitar o ensino. Não é isso que é posto no texto. Não diz que o ensino era facilitado. Diz que tinha muito material didático, colorido, com o nome do Aristarco, mas não diz que era para facilitar o ensino. A D diz que há, então, a ampliação do acesso à educação, com a negociação dos cursos escolares. Não, o Ateneu era uma escola caríssima e não havia essa negociação de custos. Muito menos é posto isso no texto. A letra E coloca que há cumplicidade entre educadores e famílias. Não há essa cumplicidade. Há apenas a figura do Aristarco que vai ditar o que deve ser ensinado através dos materiais didáticos. E através das aulas, das atividades postas no Ateneu, vendidas, de forma aparente, como se ali de fato houvesse uma preocupação com o ensino. E como eu já mencionei, não havia. Muito bem, vejamos a próxima questão. É uma questão de 2014 e nós temos um texto de O Mulato. Também é um texto grande, mas ele é importante para que vocês possam perceber a narrativa naturalista e trechos da obra que vão marcar aqueles pontos já comentados sobre a história de Raimundo e Rosa. Muito bem. Ana Rosa cresceu. Aprendera de cor a gramática do Soteiro dos Reis. Ler alguma coisa. Sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida. Tinha a intuição perfeita da virtude, um modo bonito e, por vezes, lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície de seus pensamentos. Mulato. E crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo. A frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências dos que lhe falavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue.
Vejamos o que pede o enunciado diante deste texto naturalista. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Neste fragmento, o narrador apresenta fidelidade ao discurso naturalista, pois a. relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condições de raça. B. Apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX. C. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. D. Ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. E E. Critica a educação oferecida às mulheres e aos maus tratos dispensados aos negros. Bom, o enunciado pede para que vocês observem este texto e o compare com o discurso naturalista a que o autor obedece, a que ele é fiel. E só pode, então, diante deste enunciado, ser a alternativa A. Por mais que a alternativa E apareça no texto, elas não são suficientes para demarcarem as características naturalistas, como aponta a letra A. Porque a letra A vai dizer, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condições de raça, que são elementos constituintes do determinismo, que vai determinar um sujeito à sua condição racial, ao meio, por exemplo. Então, no caso, a letra A é a que melhor se encaixa. A letra B vai dizer que apresenta homens e mulheres melhores. Não vamos nem continuar a leitura, essa já corta. C. Mostra pouca cultura feminina. Sim, isso mostra. E a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Não, isso não é evidente. E mesmo que mostre a pouca cultura feminina, o foco do texto não é necessariamente a descrição de Ana Rosa, mas a palavra mulato que ficou ecoando na mente dela e o porquê desta palavra ficar ali martelando. A letra D diz então que esta fidelidade do narrador ao naturalismo ilustra os diferentes modos que o indivíduo tinha de ascender socialmente. Não, aqui não há esse ponto mostrado no texto e o naturalismo não se ocupa dessa ascensão social. Pelo contrário. E a letra E a gente já comentou no começo, né? Porque por mais que haja essa crítica à educação oferecida às mulheres, não é disso que o texto vai se ocupar e não oferece elementos suficientes para poder dizer que o autor é fiel à estética naturalista, como a letra A demonstra, certo? Vejamos então uma outra questão de 2011 do Enem. Nós temos aqui um trecho agora de O Cortiço, também uma prosa naturalista do Aloysio Azevedo. Vamos ao texto. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão de Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiam-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbrigos gemidos e suspiros soltos em torrente. A corrente serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor. Música feita de beijos e soluços gostosos. Carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Vejamos então o que pede o enunciado diante deste texto naturalista. E eu acredito que você já percebeu as comparações feitas ali, as pessoas que estavam no cortiço e começaram a dançar diante do som que o Porfiro e o Firmo vão fazer ao violão. Há muitas comparações, como as serpentes, feras e outros comportamentos um tanto quanto animalescos e instintivos. O enunciado, então, pede o seguinte. No romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois a.
destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas? B. Exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo? C. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português? D. Destaca o sentimento brasileiro contrário à tristeza dos portugueses? E E. Atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Bom, para responder essa pergunta, é importante que você consiga compreender pontualmente o início do texto. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. O que é esse fadinho harmonioso? O fado é um estilo musical português em que há uma melodia triste, chorosa, como se ali eles cantassem com saudade da terra e demonstrassem outros sentimentos que são tristes. E desterrados seriam justamente os portugueses. Então ali nós temos alguns portugueses cantando fado. E este fado vai contagiar, essa tristeza vai contagiar os brasileiros que estão ali. No entanto, o Firmo e o Porfiro pegam o violão e rompem com um samba, com uma música nacional, e vai fazer com que o fado se cale e que todo mundo comece a dançar. Então, a alternativa correta diante desse texto e do enunciado só pode ser a letra C. Aqui o confronto entre brasileiro e português vai mostrar o poder envolvente da música brasileira, que vai calar a música portuguesa. As demais alternativas não dialogam com o texto e com o enunciado. Não há destaque das personagens brasileiras omitindo as personagens portuguesas, né? O foco não é esse, e sim na música, na comparação entre os estilos musicais. A B diz que esse confronto exalta a força do cenário natural brasileiro com o do português inexpressivo. Não, o cenário natural não é mencionado nesta questão, e sim a música. A D põe que destaca o sentimento brasileiro contrário à tristeza dos portugueses. Olha, isso aparece no texto. No entanto, a música, ela tem um poder muito maior. Então, não destaca o sentimento brasileiro, destaca o poder que a música tem de mexer com o ânimo de todos, a ponto deles se expressarem instintivamente da forma como é narrado no final do texto. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera. Então percebam que a música tinha o poder de provocar esses gestos instintivos das pessoas ali, e não o sentimentalismo brasileiro. A E coloca que esse confronto atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Não se trata da habilidade, mas sim o que aquela música, aquele som vai despertar nas pessoas ali presentes, né? Toda essa convulsão, este balançar, esse movimento de corpos e inclusive de parceiros dançando. Com essa questão do cortiço, nós encerramos as características da literatura naturalista e realista, e vamos agora às características dessas estéticas voltadas para a produção artística, para além da literatura. Vejamos então as características da arte realista naturalista. É importante mencionar que essa arte produzida sob essas estéticas, ela tem grande repercussão na Europa. No Brasil, é claro, ela aparece, mas não com a quantidade de produção e de autores como nós teremos na Europa. Vejamos aqui a primeira característica. Então, assim como a literatura, a arte realista naturalista busca fugir da subjetividade romântica. Então, não vamos ter produções idealizadas. Nós temos também na pintura o retrato da realidade. Este retrato também aparece na escultura, como nós veremos. Nós temos a apresentação da sociedade tal qual ela é. Então, uma pintura agora que vai voltar os olhos para a sociedade. Então, como ela está ali posta. É assim que ela vai ser retratada na escultura e na pintura. É interessante mencionar que a pintura tem um destaque maior dentre essas manifestações artísticas. No entanto, há também a escultura e também a arquitetura. Aqui
o artista busca voltar os olhos para as classes menos favorecidas. Então, há pinturas de pessoas que estão no ato do trabalho ou em condições econômicas menos favorecidas ou trabalhando no campo. São essas pessoas que vão aparecer, que vão ser retratadas em grande parte das pinturas. O artista busca viver a realidade da camada social retratada. É muito importante essa característica. Nós vamos ter diversos artistas que vão viver ou vivenciar junto com as camadas sociais mais desfavorecidas economicamente, e ao vivenciar o seu cotidiano vão conseguir aprender as suas características, os seus modos, para então ter essas características em mãos e poder retratá-los de modo mais fiel, de modo que a realidade, a verossimilhança, o detalhamento possa aparecer na sua tela. Ainda ganha destaque a pintura fora dos ateliês, e isso é uma novidade, porque até então os pintores trabalhavam dentro dos ateliês, e como há o interesse dos artistas retratarem a sociedade, inclusive as classes menos favorecidas economicamente, eles vão ter que ir até elas. Não vão esperar que os trabalhadores saiam de seus locais de trabalho e adentrem o espaço do ateliê. Não. Nós temos também a escultura, que vai buscar retratar as sensações humanas imediatas, e nós vamos ver isso com algumas esculturas do Rodin. Temos aqui também na arquitetura. Aqui é importante ressaltar que com a ascensão da burguesia havia necessidade de construção de escolas, fábricas, ferrovias, lojas. Então a arquitetura estava voltada para este tipo de construção. No entanto, nós vamos ter a construção da Torre Eiffel, que é um marco da arquitetura francesa, um dos monumentos mais visitados do mundo, e que diante da sua finalização, a comemoração dos 100 anos da Revolução Francesa. Então, nós vamos iniciar com ela já já. Temos aqui no Brasil, e vão se destacar os pintores Almeida Júnior e Belmiro de Almeida. São os dois pintores que mais produziram a partir da estética realista e naturalista. Vejamos então a Torre Eiffel, de Gustave Eiffel, de 1889, vai demonstrar a ascensão francesa através deste monumento arquitetônico, um dos mais visitados e conhecidos do mundo, e comemorando também os 100 anos de Revolução Francesa. Ele é produzido durante a Belle Époque, que vamos abordar na próxima aula sobre o impressionismo. Vejamos agora a série de pintores que vão retratar as camadas sociais menos favorecidas. Então nós temos os Quebradores de Pedra, do Gustave Courbet. Reparem como que a obra se atenta aos detalhes, às características, ao lugar, e vão buscar demonstrar as pessoas no ato de trabalho. Elas não vão parar o que elas estão fazendo para posar para o artista, não. Ele então vai capturar aquela cena, aquela imagem, e vai então produzir o momento de trabalho, capturando a realidade. E percebam também que há um naturalismo aqui posto pela presença da natureza. Ela não aparece de maneira idealizada, ela faz parte de um cenário, de uma determinada camada econômica. Isso é muito importante de ser observado. Outra obra do mesmo pintor, Gustave Courbet, As Peneiras de Trigo, de 1854. Vejam aqui que não há idealização feminina. Nós temos duas mulheres trabalhando, advindas de classes populares, ou seja, não fazem parte da nobreza, não estão com aqueles vestidos cheios de babados, sentadas, lendo um livro. Pelo contrário, elas fazem parte das camadas menos favorecidas economicamente, e elas vão precisar trabalhar sem que haja aquela idealização posta para a figura feminina do período anterior. Aqui nós temos outro pintor, o Jean-François Millet. Ele pinta a tela Ângelus, de 1859. É importante deixar marcado que este pintor ele sofre algumas críticas,
porque embora a tela retrate a realidade de camponeses, por exemplo, ele é criticado por não mostrar uma realidade mais dura, por não capturar cenas em que haja ali uma demonstração mais contundente de trabalho. É como se essa tela fosse utilizada para gerar uma certa piedade diante destes produtores, e não necessariamente uma certa comoção diante de trabalhadores que estão ali na luta braçal. Porque é importante mencionar que a pintura realista ela também tem esse objetivo de denúncia, de mostrar a realidade dos trabalhadores. Então, uma tela que não demonstra o trabalho árduo ali, digamos que ela não estaria cumprindo um papel realista, conforme era posto naquele período. De qualquer maneira, o François Millet ele retrata a vida camponesa com resignação, com piedade, conforme a gente pode observar nesta tela. Podemos ver também a Carruagem de Terceira Classe, de 1864, de Honoré Daumier. O Daumier ele é um dos pintores que vai adentrar na vida de trabalhadores justamente para captar toda a sua realidade, como aqui é retratada nessa Carruagem de Terceira Classe. Nós temos o coletivo, o agrupamento humano, né, as pessoas que necessitam de utilizar esta forma de locomoção, de terceira classe, como o título da própria tela menciona. Nós temos também Vincent van Gogh, que vai pintar os comedores de batatas. É importante mencionar também que o Van Gogh, assim como o Daumier, ele vai viver junto com carvoeiros. Ele trabalha também como um pastor e vai pregar junto aos mineradores de carvão. E junto a essa realidade, ele produz a tela Os Comedores de Batata, por exemplo. Embora a pintura do Van Gogh não seja voltada para a arte realista naturalista, e sim para o neo-impressionismo e expressionismo, nós também podemos enxergar que a sua obra se ocupou do realismo naturalismo, como nessa tela Os Comedores de Batata. Isso significa que um determinado pintor, por mais que ele se filie a uma dada estética, ele também produz obras de outras estéticas, né? Ele não é engessado numa única forma de expressão artística. Nós temos aqui outro exemplo, Pablo Picasso, que fica consagrado como um dos pintores das vanguardas europeias através do cubismo. No entanto, essa tela de quando ele tinha, se não me engano, 15 anos, demonstra o realismo e o naturalismo. Nós temos Ciência e Caridade, de 1897. Aqui nós temos uma pessoa acamada, reparem na mão dessa pessoa que está acamada, reparem no entorno, percebam que é um quarto humilde, simples, e o próprio título Ciência e Caridade já deixam demonstrados que se trata de uma pessoa que, por exemplo, não pode pagar uma consulta médica. Então aqui uma tela do Picasso que se inscreve pela via do realismo e do naturalismo. Temos também o Fado, de 1910, do José Malhoa, que é um pintor português. Nós acabamos de falar sobre a música, sobre o fado português. Aqui a gente tem uma pintura que recebe esse título, com o estilo da música portuguesa. Repare como aqui a cena é mais degradante. A mulher está toda desajeitada, não há nenhuma idealização, ela fuma, o seio desnudo, jogada na cadeira, enquanto que o rapaz ali de olhos fechados, tocando seu instrumento musical, uma música triste, que é o fado, em um cenário que não é idealizado, organizado, como um cenário da corte, por exemplo, ou de um lugar da elite. Então essa tela se inscreve por essa via, né, do realismo e do naturalismo, e demonstra uma classe social mais baixa. A próxima tela, Os Bêbados, de 1907, também do José Malhoa, desse pintor português, que vai retratar de forma realista e mais ainda naturalista uma cena de pessoas bêbadas. Então demonstra que o lugar é degradante, é sujo, é desarrumado, as pessoas estão caindo, enfim, uma cena
nada idealizada. A princípio não é uma tela que as pessoas olham e se sentem admiradas diante dela. Digo a princípio, há quem se identifique, é claro. Bom, vejamos aqui agora os nossos artistas nacionais. Comecemos pelo Almeida Júnior. Nós temos o Caipira Picando Fumo, de 1893. Reparem que nós temos o sujeito caipira sendo retratado, que é uma pessoa que vai viver no interior, de forma muitas vezes precária. Essa tela não raro ilustra a obra de Jeca Tatu do Monteiro Lobato, justamente porque ela retrata o sujeito abandonado pelas políticas públicas no Brasil, como Jeca Tatu demonstra. Aqui, de forma mais pontual, nós temos a simplicidade do lugar, né? A classe social mais baixa economicamente sendo retratada. Nós temos também a Molação Interrompida, de 1894, do mesmo autor, em que é capturada a cena de uma pessoa da zona rural que está amolando um machado e parou para cumprimentar. No caso, pode ser aí o nosso pintor Almeida Júnior. Temos também outra pintura dele muito famosa, o Violeiro, de 1899, em que vai demonstrar a simplicidade, a classe social mais baixa, a pintura fora do ateliê, todas essas características realistas e naturalistas que as obras aqui postas estão demonstrando. Além do Almeida Júnior, nós também temos o Belmiro de Almeida. Este é outro pintor brasileiro que vai retratar o realismo em suas obras. Reparem que aqui, diferente do Almeida Júnior, nós temos uma classe social abastada sendo retratada, né? A elite. E então é uma obra que se filia mais ao realismo. Percebam o olhar de indiferença do homem sentado diante de uma mulher que está chorando. É como se ele não se importasse com aquela cena, ele está indiferente, mostrando o caráter psicológico do sujeito impassível, que não se deixa emocionar, que não se deixa levar diante das lágrimas da amada. Bem realista também esta tela. Nós temos agora as esculturas de Auguste Rodin. As esculturas realistas, elas vão buscar retratar os gestos espontâneos, como se o casal aqui fosse flagrado durante o momento do beijo. Então nós não temos uma estátua idealizada, de maneira que ao se beijar o casal posa para o artista. Não, é retratado de forma realista, como se fosse capturado em um instante, um gesto deles. Assim, Rodin buscou retratar as sensações humanas imediatas, como a gente pode observar também em Os Burgueses de Calais, de 1889. Percebam como as esculturas são expressivas, trazem movimento e vão retratar justamente determinadas classes sociais, no caso, os burgueses de Calais, como é posto aqui. Nós temos também o Pensador, que é uma escultura muito famosa, muito conhecida e que retrata justamente um momento da pessoa em que ela para refletir, como o caso de O Pensador. Observem aqui outros ângulos da mesma escultura. Vejam como o realismo também é observado. Nós temos um corpo bem marcado, bem trabalhado, mas diferentemente das esculturas greco-romanas, por exemplo, nós não temos o sujeito posto para ser esculpido, mas sim um retrato de um fragmento de uma ação humana, conforme o Rodin retratou nesta escultura O Pensador. Bom, pessoal, com essas expressões artísticas do realismo e do naturalismo, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as características que vão permear essas duas estéticas fundamentais da nossa arte, tanto brasileira quanto mundial. Aguardo vocês para as próximas aulas. Até lá!